Amém. Vamos à palavra de Deus? Abra comigo a sua Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, versículo 12 inicialmente. Eu peço que você preste muita atenção, porque nós veremos três histórias em Atos capítulo 16, a começar do versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Versículo 14 agora. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Lídia era vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Agora você vai comigo para o versículo 16. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Olha agora comigo para o versículo 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: carcereiro, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a compreensão daquilo que o Senhor quer para nós. Tira de nós qualquer questão duvidosa e que atrapalhe a edificação do Teu Espírito nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, nós precisamos do Senhor, precisamos da Sua intervenção, pois oramos em nome de Jesus, nos méritos de Jesus. Amém. Amém. Eu me lembro como se fosse hoje. Tudo que nós tínhamos na mão era
uma folha sulfite em branco e duas canetas. E junto a isso, o peso da responsabilidade de agora assumir essa igreja. Paulo e eu estávamos assustados, atônitos, surpreendidos pela notícia de que agora seríamos pastores da igreja. Aquele dia foi um dia em que nos unimos para pensar a visão da igreja. Onde gostaríamos de chegar como igreja? Como faríamos para chegar onde escolheríamos chegar? E quando pensaríamos em chegar no lugar em que traçamos chegar? Mas eu confesso para vocês que no final daquele dia, aquela caneta continuou cheia de tinta e aquela folha sulfite continuou em branco. Porque as ideias eram muitas, mas diante da responsabilidade que tínhamos, nós não conseguíamos ao certo assimilar tudo aquilo. Nada foi premeditado, era muito difícil. Resumo, nós vivíamos uma situação míope. O futuro adiante de nós era algo embaçado. E o que nós enxergávamos eram os próximos passos. Foi então que veio na nossa mente Efésios. Porque Efésios é o rompimento da miopia cristã. Efésios nos ensina a pensar a igreja, a pensar a existência da igreja, o motivo da existência, o como viver, aonde chegar e quando chegar. Foi aí que nós saímos em paz. O papel ainda continuava em branco, mas tínhamos o desafio de ensinar para a igreja Efésios. E enquanto ensinávamos para a igreja Efésios, nós aprenderíamos o que o Senhor queria de nós naquele momento. Miopia cristã foi o tema da mensagem de Efésios. Nós estudamos Efésios no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho e no mês de julho. Mas quando estávamos na metade da série, caminhando para a sua reta final, Deus falou ao nosso coração. E não foi essa coisa sobrenatural de ouvirmos uma voz e de repente assustamos e dissemos, Senhor, eis-nos aqui. Não. Enquanto refletimos na palavra de Deus, um nome saiu e saltou às nossas mentes. Movimento. Renato, Paulo, é isso, movimento. A igreja batista de Tupã precisa ser uma igreja em movimento. Efésios nos ensina isso. Uma igreja em movimento que ama a Deus. Olha, Renato, Paulo, foi fruto das nossas convicções, tá bom? Vocês precisam ensinar essa igreja a amarem a Deus sobre todas as coisas. Quando esses irmãos forem comprometidos com o amor a Deus sobre todas as coisas, com uma vida de oração, de consagração, quando estiverem na igreja, não porque adoram uma pessoa, uma pregação, um pastor, ou um grupo, ou um ministério, mas porque buscam sobre todas as coisas a glória de Deus, ali haverá amor por Jesus, e ali haverá uma igreja sadia. E mais que isso, quando houvesse nessa igreja amor a Deus sobre todas as coisas, como consequência existiria amor ao próximo. Quando essa igreja entender que ela nada é e que Jesus é tudo, eles então estarão prontos para amarem uns aos outros. Eles estarão prontos para viverem a comunhão da igreja, para pedirem perdão, para perdoar. Eles estarão prontos para atenderem aquele que está mais perto geograficamente deles, o meu próximo. Quando eu entendo que a minha vida com Deus é tudo que eu tenho e eu me livro de mim para me apegar a Jesus, eu começo a me entregar em amor ao próximo. É isso que vocês precisam ensinar. E sabe mais, esse movimento ele é tão intenso e tão profundo, que quando vocês ensinarem a igreja que eles devem amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, isso será a maior mensagem de anúncio de que Jesus está vivo para todos os povos. Quando virem em vocês, igreja, que vocês amam a Deus sobre todas as coisas, que vocês, a maneira como se relacionam, exaltam a Deus,
eles estarão prontos. Isso será como uma canção que convoca pessoas a se converterem a Jesus. Uma igreja em movimento. É isso, não há segredos, é simples. Uma igreja que ama a Deus, que ama o próximo e anuncia o Evangelho para o mundo. E assim foi o nosso mês de agosto, setembro. E quando acabávamos setembro, gente, algo assustador aconteceu. Chega a notícia de que agora nós teríamos que sair do Potiguaras. E depois de tanto protelar a reforma do Potiguaras, cai justamente diante desses dois jovens pastores uma reforma enorme. Senhor, o que o Senhor está nos querendo ensinar com isso? E eu imaginava, vocês não escolheram o nome Movimento? Então se movimentem. Mas eu pensava comigo, o templo do Potiguaras é a grande marca dessa igreja na cidade. E ao mesmo tempo que pensava isso, mas é justamente isso que nós devemos aprender. O templo do Potiguaras não pode ser a maior marca da nossa igreja nessa cidade. Vão lá para Caingangues. Vão lá para Caingangues e vão aprender que a adoração a Deus sobre todas as coisas, ao próximo e anúncio do Evangelho para o mundo, não depende de templo, não depende de culto, não depende de dia. Isso é sempre, o tempo todo. Igreja Batista de Tupã, vocês precisam ser uma igreja em movimento, amando a Deus, amando o próximo, anunciando o Evangelho para o mundo, além dos limites do templo, culto e domingo. E foi isso que nós conversamos, em outubro e quase que novembro inteiro. Mas ainda faltava uma coisa, e era isso que latejava no nosso coração. Tudo bem, mas somente ensinarmos que a igreja precisa ser uma igreja em movimento, que eles precisam entender que ser um discípulo é amar a Deus, amar o próximo, anunciar o Evangelho para o mundo, que isso não depende de paredes, é vida. Isso tudo é uma série, uma receita de bolo, que se eu alcançar, eu consigo e eu vou viver assim. Mas não é isso. O que vocês precisam ensinar para a igreja não é uma receita de bolo. Faça isso e faça aquilo, e então vocês conseguirão chegar à receita ideal e conseguir comer o bolo que querem. Igreja em movimento só é possível se existir um encontro com a graça de Deus de fato. Não adianta ficar batendo, dando soco em ponta de faca. Enquanto os cristãos não entenderem que o compromisso maior de suas vidas é o Evangelho de Jesus, eles nunca estarão em movimento. Foi esse Evangelho da graça que confrontou o mago. Foi esse Evangelho da graça que pegou um homem como Paulo, expert no farisaísmo, um homem com todo o seu diploma, e o transformou num miserável pecador e pregador do Evangelho. Foi o Evangelho que movimentou a vida de Cornélio, um religioso, e o livrou das garras da religião. Foi o Evangelho que transformou a vida da igreja, do próprio Pedro, quando estes viviam ou queriam viver um legalismo, um peso além do que o Evangelho dava. Essa igreja precisa ser uma igreja em movimento, além dos limites do templo, do culto, do domingo, impulsionados pela graça de Deus. E gente, todo esse diálogo, eu preciso deixar muito claro isso. Não foi fruto de algo sobrenatural nas nossas vidas, não. Foi fruto de muita conversa, oração, discussão, análise teológica, bíblica, prática, e Deus está falando conosco por meio da sua palavra. É essa igreja. Se nós queremos ser tudo isso e transformar o mundo que está à nossa volta, nós precisamos de um encontro com a graça de Deus. É como se a minha e a sua vida estivessem num outdoor,
num grande outdoor. E nesse outdoor os relatos de quem somos, de como vivemos, do porquê existimos. E todos esses contextos apontando para a graça de Deus. O dia em que o outdoor das nossas vidas forem mais do que o anúncio de contextos sociais, religiosos e experiências com Deus, mas forem protagonizados pela graça, aí nós entenderemos o que é essa igreja em movimento. Era isso que acontecia em Atos dos Apóstolos. Essa marca, esse outdoor na vida de pessoas com seus contextos, mas um só protagonismo: a graça de Deus. Essa era a vida de Lídia. Nós vemos em Lídia, no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, uma mulher com um contexto social específico. Olhe comigo no versículo 14 do capítulo 16. Uma das que ouviam a mensagem era temente a Deus, chamada Lídia. E Lídia era vendedora de tecido de púrpura. Aqui é muito importante a gente entender os detalhes do texto bíblico. Porque quando nós olhamos assim por cima, nós não damos muita atenção. Mas você sabe o que é uma vendedora de tecido de púrpura? Lídia, muito provavelmente, era uma mulher muito rica. A púrpura era um produto extraído das profundezas do mar através de moluscos. Era um líquido gosmento que era aplicado em tecidos e, quando tratado no sol, esse tecido tomava aquela cor entre o azul e o vermelho, um tom meio de vinho, violeta. A Lídia era uma fabricante de tecidos de púrpura. E o tecido de púrpura era um tecido muito comum na nobreza. Quem usava os tecidos de púrpura eram os reis, os imperadores, as famílias dos reis, as famílias dos imperadores. Lídia é uma mulher rica. Lídia é uma empresária de uma loja famosa em Filipos. Filipos era uma cidade muito importante no Império Romano. Filipos era meio que uma encruzilhada que dividia Oriente e Ocidente. Em Filipos haviam pessoas de muitas nacionalidades. E é por isso que Paulo e Silas estão ali pregando. Porque Filipos é uma cidade estratégica. Paulo e Silas estão pregando o Evangelho. E de repente se encontram com a história de uma mulher chamada Lídia, e uma mulher rica. Lídia não tinha problema com os seus clientes de cheque sem fundo, de ficar chorando desconto. Ela só lidava com gente rica. Mas ao mesmo tempo que Paulo e Silas encontram, quando estão em Filipos pregando, Lídia, eles encontram uma escrava. E olha só o contexto social dessa escrava. Olhe comigo para o versículo 16, do capítulo 16 sempre. Uma escrava tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Enquanto Lídia era uma mulher rica, que tratava da nobreza, nós tínhamos uma mulher socialmente marginalizada. Aquela escrava era propriedade de um senhor. Aquela escrava não tinha liberdade, ela não tinha direito próprio, ela vivia aquilo que o seu senhor queria que ela vivesse. Aquela escrava era alguém que ganhava muito dinheiro, diz o texto bíblico, mas não para ela mesma, ela ganhava dinheiro para o seu senhor. Aquela escrava talvez fosse escrava por vir de uma família muito pobre, sem condições, e o seu pai talvez tenha se vendido com toda a sua família, para que pudesse ter uma vida digna, servindo um senhor. Talvez aquela escrava possa ter sido colocada naquela situação por uma falência da sua família,
e o seu marido não tendo condições de pagar a conta, possa ter colocado como escrava para que ela conseguisse não levar a família à falência. Eram esses os contextos em que os escravos viviam. E enquanto Paulo e Silas pregam, eles lidam com pessoas ricas e lidam com pessoas não só pobres, mas além de pobres, marginalizadas. Eu imagino que aquela escrava, além de ser pobre, marginalizada, ela devia ser alguém que causava espanto nas pessoas à sua volta. Imagine só você, passando pelas ruas de Tupã, e na Avenida Tamoios, uma escrava gritando, fazendo adivinhações, revelando o futuro das pessoas, berrando para cima e para baixo, durante dias. Aquela mulher, socialmente falando, era pobre, marginalizada, e ela causava espanto. Mas além de Lídia, além da escrava, nós temos também um carcereiro. Olha comigo para o versículo 23. O texto vai dizer, antes de ler o 23, que Paulo e Silas estão pregando em Filipos. Eles pregam em Filipos, uma tal de Lídia rica dá ouvido para eles, depois eles encontram uma escrava, uma mulher marginalizada, pobre, que causa espanto. Gente, a Bíblia vai dizer que os senhores daquela escrava começaram a ter prejuízo, porque Paulo e Silas tiraram o demônio que estava no corpo daquela mulher. E eles começaram a ter prejuízo, e o que fizeram? Eles arrastaram Paulo e Silas para a praça principal da cidade, e eles começaram a dizer: olha, esses homens estão aqui anunciando leis diferentes do que Roma emprega, e eles estão acabando com o nosso negócio. Os donos daquela escrava levam Paulo e Silas diante dos magistrados, e os magistrados lançam Paulo e Silas na prisão. Quando Paulo e Silas são lançados na prisão, o versículo 23 vai dizer que depois deles serem açoitados severamente, eles foram lançados na prisão e tinha um carcereiro. Quem era o carcereiro? O carcereiro era um homem socialmente classe média. O carcereiro não era nem um homem tão rico quanto Lídia, nem um homem tão pobre quanto a escrava, mas ele era um classe média. Um classe média, um funcionário público. Não esses funcionários públicos aí que ganham muito dinheiro. Era um cara normal. Ganhava na média. Ele não passava sufoco no final do mês, mas também não ficava com a conta no azul. Esse era o carcereiro. Um cara que levava a sua vida. Trabalhava, pagava suas contas, tomava café com a sua família, saía de casa, ia lá, servia, botava os presos na cela, cuidava dos presos, via se estava tudo bem, voltava para sua casa, botava o seu dinheirinho no bolso e seguia a vida. Nós temos 3 histórias de vida. A história de vida de uma pessoa muito rica, a história de vida de uma pessoa pobre, e a história de vida de um classe média. Histórias com contextos sociais diferentes, mas não só contextos sociais diferentes, contextos religiosos diferentes. Olhe só de novo comigo para o capítulo 16, versículo 14. Uma das mulheres que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia. Lídia acordou um dia de manhã. E Lídia ia para o seu trabalho. Lídia ia para o seu trabalho na expectativa de vender muitos tecidos aos imperadores, ou aos funcionários dos imperadores. Mas Lídia era uma mulher de oração, porque o texto bíblico vai dizer aí nos arredores do versículo 14, que a Lídia, ela está indo para um encontro de oração. E é justamente nesse encontro de oração que o Paulo e o Silas a encontram. Ali fica meio claro, não tão claro, por isso meio claro, de que não existiam sinagogas. Porque sempre que os apóstolos iam pregar em algum lugar diferente, eles procuravam primeiro uma sinagoga, para anunciar o evangelho para os judeus. Como parecia não existir uma sinagoga, eles encontram o quê? Eles encontram uma roda de oração, de pessoas simpatizantes do judaísmo,
Quando a expressão diz que Lídia era temente a Deus, não diz que Lídia era uma judia, mas diz que ela era alguém simpatizante ao judaísmo. Ela cria no Deus vivo, mas ela não conhecia Jesus. Ela era uma religiosa, como Cornélio, que nós vimos a história alguns dias atrás. A Lídia era uma pessoa de oração. Era uma empresária rica, que estava indo para um tempo de oração, para talvez depois ir trabalhar. Ela tem um contexto religioso. Aquela escrava, olha só para o contexto religioso dela. Olha comigo para o versículo 16, o finalzinho dele e o começo de 17. Uma escrava que tinha um espírito qual predizia o futuro. Olha o versículo 17. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando. Essa moça não era só escrava de senhores físicos, mas também de senhores espirituais. Enquanto Lídia era uma mulher religiosa, aquela escrava era uma mulher possessa pelo demônio. Aquela mulher era uma mulher satanista. Era uma mulher que via as pessoas pregando o evangelho e gritava: esses homens estão pregando o evangelho do Deus Altíssimo, afastem-se deles. O tom do grito é de repúdio. O tom do grito não é de glória a Deus, porque se fosse, Paulo não teria expulsado, talvez, diria, isso aqui é um anjo bom. Tanto é que Paulo se irrita, porque aquela mulher está atazanando. Ali nós temos uma mulher, uma escrava que vivia em terreiro de umbanda talvez, trazendo para os dias de hoje, uma escrava que vivia tendo visões alucinantes, tendo experiências macabras, e que assustava o povo. Seu contexto religioso, louco, muito louco. E tinha o carcereiro, aquele homem classe média, funcionário público, era um carcereiro. E qual o contexto religioso desse carcereiro? Olha, nós não sabemos ao certo, mas é muito possível que esse carcereiro fosse um homem cético, talvez até um ateu, ou talvez um homem que não está nem aí muito para as coisas de Deus. Sabe aquele cara que diz o seguinte: eu creio em Deus, mas também não é como, peraí, aquela Lídia lá, é muito fanática. Imagina que eu vou levantar meia hora mais cedo para passar numa reunião de oração e lidar com esse negócio. Não, ela é muito fanática. Aquela escrava, está aí uma retardada andando pelas ruas da cidade. Onde já se viu? É o bando dos fanáticos e o bando dos doidos. Alucinada, olha que mulher alucinada. Não, eu não sou desses não. Eu sirvo a César. Eu sirvo ao império. Eu não lido muito com essa questão de espiritualidade não. Eu lido com o Império Romano. Eram histórias de vidas distintas, contextos sociais diferentes, contextos religiosos diferentes e experiências com Deus diferentes. Olha só o que diz ali, o versículo 14. Uma das mulheres que ouviam era a mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender ou atender a mensagem de Paulo, e tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou inclusive para ter um tempo na casa dela. Aquela mulher religiosa, mas que não conhecia Jesus, rica, tem uma experiência com Deus, tranquila. Ela estava indo para uma roda de oração, encontrou um pregador, o pregador falou para ela de Jesus, talvez ela estivesse com o seu coração sedento, e ela disse: eu creio, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero ser salva. Olha, não só você pode ser salva, mas a sua casa também, se crê. Tudo bem, a casa inteira, graças a Deus, Deus operou um milagre na minha vida, mas foi uma experiência não dramática. Essa mulher não teve uma experiência dramática, sabe aquele testemunho que dá ibope? Não. Olha, eu tinha uma vida, eu sou empresária bem-sucedida, eu tinha uma vida de oração, mas eu não orava direito, sabe? Eu não conhecia o Messias. Agora eu conheci, e eu entreguei minha vida para Jesus, e eu estou aqui para dizer para vocês que Ele é o protagonista da minha história. Agora, olha só a experiência da escrava.
Olha só a experiência da escrava. Versículo 18. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Nós não sabemos ao certo se essa mulher foi salva ou não. Nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, Jesus, a graça de Deus, a libertou do demônio. Essa mulher sim, essa mulher teve uma experiência dramática. Se essa mulher estivesse aqui, ela diria: eu via fantasmas, demônios, eu comia o pão que o diabo amassou, eu torturava pessoas espiritualmente, eu tinha revelações macabras, e Jesus veio ao meu encontro e me libertou. Eu encontrei Jesus, eu estava ali andando, reconheci o meu pecado, me entreguei a Ele, Ele é tudo na minha vida. Eu não! Eu estava no chão, jogada no chão, eu gritava, as pessoas tinham vergonha de mim, e Jesus me libertou. Mas tem um carcereiro também. Olha só a experiência do carcereiro. Olha o versículo 27. O carcereiro acordou. E o que aconteceu aqui? Presta atenção. Diz que enquanto Paulo e os Silas estavam presos, meia-noite, certinho, um terremoto fez com que tudo tremesse e as celas se abrissem. O carcereiro estava dormindo, sem vergonha, né? Dormindo no trabalho. O folgado estava dormindo. E com aquele terremoto, ele assustou. E o carcereiro acordou, versículo 27. E vendo que as portas estavam abertas da prisão, sabe o que ele fez? Ele tirou a espada para se matar. Mas que cara retardado, louco. Por que ele vai tirar a espada para se matar? Aconteceu um terremoto, o que tem a ver? Sabe por que isso é muito sério? Porque todo carcereiro receberia sobre si a penalidade do prisioneiro se permitisse que esse escapasse. Era a regra romana. Se um carcereiro deixasse um preso escapar, ele sofria sobre si as penalidades. Agora imagina todos os presos fugindo. Esse homem disse: eu estava sem esperança, eu estava com a arma na minha cabeça, eu estava pronto a me lançar da ponte. Versículo 28. Quando um homem gritou para mim: não faça isso, nós estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou diante de Paulo e Silas, e então os levou para fora e perguntou: eu preciso ser salvo. O que está acontecendo aqui é um milagre físico, é um terremoto, mas é um milagre moral também. Como vocês não escaparam? Paulo e Silas disseram: nós estamos aqui, Deus permitiu que estivéssemos aqui, nós não vamos escapar não. Isso é um milagre. Senhores, eu quero Deus de vocês. Eu estava pronto a me matar, mas Jesus veio a mim e tirou a arma da minha mão. Ele não deixou que eu me jogasse naquela ponte, e Ele salvou a minha vida, e hoje eu vivo para a glória dEle. 3 histórias: Lídia, a escrava e o carcereiro. Contextos sociais diferentes, contextos religiosos diferentes, experiências diferentes com Deus. Se a vida dessas mulheres estivessem num outdoor junto a esse homem, nós teríamos muitas coisas para destacar. Mas o principal de Atos dos Apóstolos não é destacar o contexto social, religioso ou mesmo a experiência. O principal seria um outdoor de pessoas que dizem: eu tive um encontro com a graça de Deus e Jesus transformou a minha vida. A história de Atos dos Apóstolos não é a história do contexto de pessoas, mas é a história de pessoas com contextos que se entregam a Jesus e fazem dele o único caminho de suas vidas. Se essas pessoas tivessem
um microfone na mão para anunciarem os testemunhos de sua vida, elas diriam: Jesus é o meu Senhor e Salvador, e num dia X, com drama ou sem drama, pelo amor ou pela dor, Ele alcançou a minha vida, me transformou e me chamou para si. São pessoas transformadas, que conheceram a graça e estão prontas para o movimento. Meus irmãos, se a sua vida estivesse num outdoor, se você nesse momento tivesse um microfone nas suas mãos para contar o seu contexto social, religioso e a sua experiência com Deus, qual o tamanho do impacto e do protagonismo do encontro com Jesus na sua vida? Qual o tamanho da marca do Evangelho da Graça que impulsiona você a ser um marido diferente, um profissional diferente, um pobre diferente, um classe média diferente, um rico diferente, um crente diferente? Precisa ser um encontro com a graça. Precisa ser um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus não pode ser algo simples. Não pode ser só um fatinho no outdoor, dentro dos contextos que eu vivo, em que continua a minha vida do jeito que está. Meus irmãos, para encerrar, essa semana eu ouvi, talvez a maioria de vocês também ouviram, o relato de vida daquele jogador chamado Alan Ruschel. O Alan Ruschel foi um dos sobreviventes do voo da Chapecoense. E ele deu essa semana uma entrevista coletiva sobre a sua vida. Quem não assistiu, coloque no Google, você encontrará. Alan Ruschel, a todo momento que descreve o outdoor da sua vida, ele diz o seguinte: Deus me deu uma nova oportunidade. Foi um milagre. O que aconteceu comigo foi um milagre. O que aconteceu comigo, eu estava num avião, despencando, caindo, e Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Isso vai ser uma nova oportunidade de eu viver, um novo jeito de eu viver. Meus irmãos, a minha questão não é se o Alan Ruschel era crente, se não era, o que ele é. A questão é que todos nós estávamos num avião rumo ao inferno. A perdição das nossas almas, a destruição da nossa família, ao esmagar do nosso pecado, da nossa angústia, nós vivíamos o pó. Mas Deus nos tirou daquele avião e nos chamou para a vida com Ele em abundância, nos chamou para a vida de qualidade, vida de movimento, vida de encontro com a graça, e no outdoor da nossa vida. Eu não conto isso como mais um relato. Eu estava no avião, o avião caiu. É uma nova oportunidade de vida. Vida para a sua família, vida para a sua empresa, vida para a sua igreja. Porque aonde há a graça de Deus, há mudança total de vida. Esse é o Evangelho de Jesus. Igreja em movimento, além dos limites do templo, do domingo, do culto, é composta por pessoas que conheceram a graça de Deus e que se colocam de joelho diante dela. São pessoas que dizem: eu vim de um contexto X, Y, Z, o contexto não importa. O que importa é que eu estava naquele avião. E porque Deus me salvou, o movimento da minha vida é impulsionado por Ele. E tudo que eu faço é para a glória dEle. Meus irmãos, nessa noite, nós temos a oportunidade de nos voltar a esse Deus por meio do Evangelho da Graça. E avaliarmos a nossa vida frente ao espelho. Você está diante de uma entrevista coletiva. Você é o sobrevivente de um trágico acidente. O que você tem a anunciar essa noite para as pessoas que estão à sua volta? É isso que impulsionará você ao sair daqui.
porque a história da graça é a história da minha vida. Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu quero que você ore por você nesse momento, pelo outdoor da sua vida. E onde entra a graça nisso tudo? A graça precisa ser a protagonista para que Deus seja engrandecido nos nossos corações. Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Senhor, nós te exaltamos pela tua palavra. Nós te exaltamos porque o Senhor, como igreja, tem nos dado propósito de existência. Nós te louvamos, Deus, porque como igreja, apesar dos nossos erros e falhas, nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos o que o Senhor quer de nós. Mas nós sabemos, Deus, que tudo isso é impossível se não tivermos o toque do Teu Santo Espírito no íntimo do nosso ser. Senhor, cuida do nosso coração. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelas Tuas veredas. Senhor, se há alguém nessa noite que ainda não Te conhece, se há alguém nessa noite que tem o outdoor da sua vida marcado pelo eu, que nessa noite de uma vez por todas o outdoor seja o outdoor do anúncio de que Jesus está vivo. Senhor, se há alguém nessa noite que se esqueceu disso, e Jesus é só um lembretinho no canto do outdoor, que essa seja uma noite de restauração, e uma noite em que o Teu Evangelho, a cruz vazia, chacoalhe esse meu irmão, e o traga de volta à vida. Senhor, nós oramos, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória, e oramos em nome de Jesus, amém.